Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um caso que é conhecido como o caso do assassino do tabuleiro de xadrez ou do maníaco do Parque Ibiza. Antes de eu começar o caso, eu só quero fazer um disclaimer que esse caso se passa na Rússia, então provavelmente eu vou pronunciar os nomes errado, então vocês me desculpem. O Alexander Pichushkin, ele nasceu em 9 de abril de 1974 em uma cidade próxima a Moscou, na Rússia. Ele vivia com a família dele num complexo de apartamentos, num bairro que era meio barra pesada ali na cidade, e ficava próximo a um parque bem famoso no local, que chama Parque Ibiza. Esse parque é gigante, ele tem quase 4 vezes o tamanho do Central Park, lá em Nova York, então é bem grande. O Alexander, ele era uma criança comum, inclusive ele era descrito como um menino doce, extrovertido, simpático e inteligente, mas isso acabou mudando quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, e ele sofreu um acidente. O Alexander estava brincando em um balanço num parquinho e provavelmente ele balançou com muita força ou muito rápido, então ele perdeu o equilíbrio enquanto ele estava lá em cima e ele caiu de costas no chão. Não se sabe exatamente o que aconteceu, provavelmente ele tentou levantar muito rápido depois da queda, então na hora que ele levantou, o balanço voltou e bateu com muita força na testa do Alexander. A pancada foi tão forte que ocasionou uma deformidade na cabeça do Alexander, que é visível inclusive até hoje, que ele é adulto, e provavelmente causou um dano no córtex pré-frontal do Alexander. Essa parte do cérebro, ela é responsável por tomada de decisões, comportamentos sociais, pela personalidade, então uma lesão nesse local pode causar irritabilidade muito grande, dificuldade de controle de impulsos, e foi exatamente o que acabou acontecendo com o Alexander. Depois desse incidente, ele mudou completamente de personalidade. Mesmo criança, ele ficava irritado com muita facilidade e ele não conseguia se controlar, e ele começou a ser muito perseguido pelas outras crianças e sofrer muito bullying, principalmente quando ele entrou finalmente na escola, porque ele, além dele ter esses problemas de controlar o gênio, ele também tinha extrema dificuldade de aprendizado e ele não conseguia fazer amizades com tanta facilidade, ele era bem tímido e bem reservado. A essa altura, o Alexander já era quase adolescente e a mãe começou a perceber o que estava acontecendo, perceber que ele estava sofrendo maus tratos das outras crianças na escola, então ela retirou ele dessa escola tradicional e o matriculou numa escola para crianças com necessidades especiais. O avô do Alexander, que era pai da mãe dela, discordou dessa atitude da filha. Ele acreditava que essas escolas para crianças com necessidades especiais focavam muito em superar a deficiência e não tanto em aprimorar os talentos das crianças ou estimular o aprendizado. Ele acreditava que o Alexander era extremamente inteligente e que ele só precisava de um estímulo para aprender. Então, quando o Alexander entrou na adolescência, o avô retirou ele dessa escola para crianças especiais e trouxe o Alexander para morar com ele. Então, ele matriculou o neto novamente numa escola tradicional e ele começou a ensinar o Alexander também a jogar xadrez, porque ele achava que seria importante para estimular o cérebro do Alexander, e o próprio avô gostava muito de jogar xadrez. Ele frequentava o Parque Ibiza e se encontrava com outros senhores que também gostavam de jogar. Então ele começou a levar o Alexander para jogar também, e logo o neto estava superando todo mundo. Ele ficou muito bom, muito rápido, e logo ele estava vencendo pessoas que tinham anos de experiência, enquanto ele só tinha meses. O Alexander descontava a raiva e esses outros sentimentos que ele não tinha controle no xadrez. Ele se focava em aprender, em jogar e melhorar a técnica dele. Então, durante esse período, a raiva dele ficou controlada e tudo estava relativamente tranquilo. Infelizmente, o avô do Alexander faleceu quando ele já tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, e o Alexander foi obrigado a voltar para casa da mãe e voltar para aquela vida que ele detestava. E apesar de tudo, o avô dava carinho, dava atenção para o Alexander, dava estímulo, coisas que ele não tinha muito na casa da mãe. Ele então começou a beber muito, ele bebia vodka, era uma coisa totalmente descontrolada, e continuava a ir ao parque jogar, mas já não era mais a mesma coisa. Ele sentia muita falta do avô, e mais ou menos nessa época ele também perdeu um cachorro que ele gostava muito. O cachorrinho dele faleceu e ele acabou enterrando ali no parque.
A situação começou a ficar um pouco mais complicada quando o Alexander tinha 16 anos, porque ele desenvolveu um hábito muito estranho de ir até crianças, principalmente no parque, e se filmar ameaçando essas crianças, dizendo que ia bater nelas ou que ia matá-las. E depois ele levava essa filmagem para casa e assistia novamente, porque ele se sentia poderoso, sabe, nessas situações, porque ele teria o poder de escolha se aquelas crianças iam sofrer alguma coisa ou não. A partir de um certo ponto, essas ameaças não eram suficientes para satisfazer o Alexander. Então, na época que ele entrou na faculdade, ele conheceu um cara chamado Michael e ele contou para esse amigo que ele tinha curiosidade, ele tinha vontade de matar uma pessoa e ele queria que o Michael participasse disso com ele. O amigo concordou, porque na verdade ele não levou muito a sério, ele achou que era uma brincadeira do Alexander. Então os dois combinaram um dia até o Parque Ibiza para tentar encontrar uma vítima. E quando eles chegaram lá, aí o Michael percebeu que realmente o Alexander estava falando sério, que ele planejava mesmo matar alguma pessoa e que não era uma brincadeira. Ele tentou convencer o Alexander a desistir daquilo, ele próprio tentou ir embora, mas o Alexander ficou furioso com ele, porque o Michael não estava levando aquilo a sério. Então ele foi andando para uma parte isolada do parque com um amigo, tentando convencê-lo a fazer aquilo. Quando eles chegaram numa parte bem isolada que não tinha ninguém por perto, ele deu uma pancada forte na parte traseira da cabeça do Michael, que acabou falecendo, e ele descartou o corpo ali no esgoto do parque. Depois, o Alexander contou que esse momento foi um momento de virada na vida dele. Foi um momento inesquecível e ele compararia a sensação de se apaixonar, porque ele disse que ele sentiu borboletas no estômago, que ele sentiu uma felicidade inexplicável e ele sabia que ele teria que fazer aquilo outras vezes. Mais tarde, aquela acabaria se tornando a forma que o Alexander mataria as vítimas, muitas vezes com pancadas na cabeça pela parte de trás, para a pessoa não poder se defender nem poder reagir, e descartando os corpos ali no esgoto do parque. A polícia começou a investigar a morte do Michael e inclusive interrogou o Alexander, só que não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência que o Alexander tivesse envolvido naquele assassinato, apesar de terem algumas desconfianças por causa do jeito estranho dele, porque algumas pessoas viram os dois saindo juntos, mas não tinha nenhuma prova muito conclusiva, então ele acabou não sendo culpado por essa morte naquele momento. No mesmo ano, em 92, a namorada do Alexander quis terminar o relacionamento para ficar com um amigo dele. E, obviamente, o Alexander não aceitou aquilo com naturalidade. Ele também ficou furioso com ela. Ele foi tirar satisfações com esse amigo. Provavelmente, os dois discutiram no campus da faculdade e não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o Alexander empurrou esse colega pela janela e ele despencou de uma altura muito grande e acabou falecendo no local. Porém, esse crime também não foi ligado ao Alexander na época, porque a polícia achou que tivesse sido suicídio. Depois disso, possivelmente porque ele ficou com medo, já que era o segundo assassinato que ele cometia e a polícia conseguia ligar isso a ele, ainda que não conseguisse culpá-lo de fato, ele fez uma pausa e ele ficou mais de 10 anos sem cometer nenhum assassinato. Em maio de 2001, o Alexander estava no Parque Ibiza, ele ainda jogava xadrez, ele ainda também bebia muita vodka, então ele estava lá jogando com um colega e quando eles terminaram a partida, o Alexander falou para esse homem que aquele dia era o dia de aniversário de morte do cachorrinho dele, estava enterrado lá no parque, e que ele queria fazer um brinde em homenagem a esse cachorro que ele gostava tanto. Ele queria que esse homem acompanhasse ele até o local que o cachorrinho estava enterrado, para eles tomarem um gole de vodka em homenagem ao cachorro. De alguma forma, o Alexander conseguiu convencer esse senhor, que o acompanhou até o local que o cachorrinho estava enterrado, e chegando lá, eles realmente fizeram um brinde, e quando esse senhor se distraiu, o Alexander golpeou ele na parte de trás da cabeça, como havia feito com o Michael, e também descartou o corpo dele ali no esgoto do parque. Depois desse crime, a situação começou a sair do controle novamente, porque o Alexander começou a cometer praticamente um assassinato por semana. Num espaço de 8 semanas, ele cometeu 9 assassinatos. A polícia demorou muito para começar a investigar esses crimes, porque muitas das vítimas do Alexander eram pessoas de idade e pessoas em situação de rua, então a polícia não dava devida importância àquela situação, e eles realmente foram começar a investigar só em 2005. A essa altura o Alexander já tinha matado mais de 40 pessoas e ele já estava ficando, não exatamente descuidado, mas ele estava se sentindo invencível, ele era arrogante, então ele começou a deixar os corpos
à mostra, ele nem se preocupava mais em esconder. Mesmo assim, mesmo com a investigação, o Alexander continuou cometendo esses crimes e ninguém via nada, ninguém presenciava nada, não tinha nenhuma filmagem que pudesse levar o Alexander. Então, até 2006, quando ele cometeu o último crime, nada aconteceu. O último assassinato cometido pelo Alexander, como eu disse, foi em 2006. Ele trabalhava no mercadinho e ele convenceu uma colega de trabalho chamada Marina a acompanhá-lo até o parque. Não se sabe exatamente o que ele disse para ela, como que ele conseguiu convencê-la a ir nesse parque, porque a essa altura a fama do parque já estava bem ruim, todo mundo sabia o número de assassinatos que tinha acontecido lá, mas mesmo assim, provavelmente, porque ele devia ter bastante lábia, ele conseguiu convencer a Marina. Só que ele não imaginava que a Marina tinha deixado um bilhete para o filho. Então ela avisou que ela iria até o parque, avisou com quem ela iria e deixou o número de celular do Alexander. Quando ela não voltou para casa, o filho dela ligou pro Alexander perguntando sobre a mãe. E ele achou muito estranho porque o Alexander na hora disse que não via a Marina há muitos dias, não sabia nada dela e etc. E já desligou a ligação. O menino contou então pro pai dele tudo o que tinha acontecido, contou que ligou pro Alexander e ambos telefonaram para a polícia. A polícia começou a investigar e o corpo da Marina foi encontrado. E dentro do bolso do casaco da Marina tinha um bilhete de trem. Então eles investigaram as filmagens ali da estação de trem e viram a Marina saindo do trem junto com o Alexander. Ele acabou sendo preso 2 dias depois e quando a polícia mostrou essas filmagens para ele, ele confessou os crimes. Depois que ele foi preso, ele confessou esses crimes e ele inclusive ajudou a polícia a reconstituir vários deles, levou eles ao local do crime, levou ao local onde vários corpos estavam, mostrou aquele local no esgoto onde ele descartava e ele inclusive se gabava da forma violenta como ele tinha matado aquelas pessoas, parecia que ele tinha prazer em ter matado tantas pessoas. A maioria das vítimas do Alexander eram homens idosos que parecem ter mais ou menos o mesmo perfil do avô dele, ou pessoas em situação de rua, mas ele não se limitava só a esse tipo de vítima, porque ele matou também crianças, adolescentes, jovens adultos e até algumas mulheres, apesar de terem sido minoria. Quando a polícia investigou a casa do Alexander, eles localizaram um diário onde ele relatava o que tinha acontecido e também um tabuleiro de xadrez. Foi por causa disso que ele recebeu esse apelido de assassino do tabuleiro de xadrez, porque o tabuleiro ele tem 64 quadrados. E o Alexander ele fazia um controle de quantas pessoas ele tinha matado, preenchendo ali aqueles quadradinhos. Quando a polícia o prendeu, ele já tinha 61 quadrados preenchidos dos 64. Mas posteriormente a polícia só conseguiu confirmar 49 mortes dessas 61. O Alexander contou que a sua meta era superar o número de assassinatos cometidos pelo maior serial killer da Rússia, o Andrei Chikatilo, que havia matado 53 pessoas entre as décadas de 70 e 90. Por isso, durante o julgamento que aconteceu em 2007, inclusive foi um julgamento muito bizarro, que o Alexander ficou dentro de tipo uma caixa de vidro, que a polícia disse que era para a própria proteção dele. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Durante esse julgamento, ele assumiu ter cometido 63 assassinatos, mas ele foi condenado por 49, que foi o número que a polícia conseguiu realmente comprovar que ele cometeu, e mais 3 tentativas de pessoas que ele achou que tinha matado, mas na verdade não morreram e conseguiram escapar. Ele foi condenado à prisão perpétua por essas mortes, com a ressalva que os 15 primeiros anos seriam cumpridos em total isolamento. Ele continua preso até hoje e a única visita que ele recebe esporadicamente é da mãe. E o que você achou desse caso? Você já tinha ouvido falar do assassino do tabuleiro de xadrez? Se vocês tiverem uma sugestão de algum caso que queiram que eu fale aqui no canal, por favor, deixa pra mim aqui nos comentários e eu vejo vocês na próxima.